Boa noite a todos, amém, queridos? Quem está feliz com Jesus aqui, diz um amém bem forte. Amém. Privilégio poder voltar a essa casa, né? Poder estar junto com os irmãos aqui nesse lugar. Para a gente sempre é um grande privilégio compartilhar a palavra de Deus com vocês. E a gente tem acompanhado pelo Instagram tudo que Deus tem feito desde a primeira noite, né? Eu tenho certeza que não vai ser diferente nessa noite, amém? Quanto saíram de casa com o desejo da presença do Senhor aqui? Glória a Deus. Como o pastor já apresentou os meninos, também estamos com a Lúcia ali, né? As meninas que vieram conosco também, né? De Mata Roma. Glória a Deus. Aleluia. Pegue sua Bíblia comigo e abre no livro de Lucas. Lucas capítulo 6 e o verso 6 da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque a tua presença é real nesse lugar. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo, em nome de Jesus. Se você for encontrando, se coloque de pé para a gente fazer uso da palavra. Lucas 6:6. Quantos acharam aí? Diz o seguinte: e sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali o homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem do que acusar. Mas ele, conhecendo-lhe o pensamento, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e venha para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Verso 9. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou ao mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estenda a mão. E ele assim o fez, e a mão dele lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor, discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Pai, obrigado pela tua mensagem, obrigado pela tua palavra. Nós queremos declarar o nosso amor pela tua palavra, essa palavra que nos liberta, essa palavra que nos confronta. Muito obrigado, Espírito Santo. Você pode sentar em nome de Jesus, amém. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Esse é o nosso maior anseio essa noite, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero trazer o teu coração hoje como tema dessa mensagem: as 3 ordens de Jesus. Como? O que nós temos aqui? Nós temos um cenário na palavra de Deus onde o homem aparece, aonde esse homem, e aqui interessante que o texto de Lucas vai dizer que esse homem tinha uma deficiência, e a deficiência desse homem não estava na mão esquerda, estava na mão direita. A mão desse homem era uma mão atrofiada, era uma mão ressequida. Esse homem tinha essa deficiência. E quando a gente olha para esse texto, surge na nossa mente algumas perguntas importantes. Porque, querido, o nosso lado vergonhoso nós sempre queremos esconder, sim ou não? Nós não queremos que as pessoas de fato percebam e saibam de fato quem nós somos, porque esse lado vergonhoso é o lado que nós sempre escondemos. É interessante porque em nós sempre existe um lado mais bonito do nosso corpo, não é verdade? Sempre existe um lado mais bonito do nosso corpo. Sempre nós temos um lado bonito, e esse lado bonito é o lado que nós não escondemos, é o lado que nós não ocultamos. Quer um exemplo? As meninas vão entender isso. Sempre quando você vai tirar uma foto, você sempre tem um lado mais bonito. Eu não sei aqui, mas lá em Mata Roma sempre
é uma briga. Não, pastor, agora não, deixa esse lado aqui, fica melhor a foto. Tem aqui também isso? Todo lugar, não é verdade? E a gente sempre tem aquele lado mais bonito. Esse lado mais feio que a gente considera é o lado que nós não queremos mostrar, é o lado que nós não queremos expor, e principalmente na rede social, porque é o lado que nós não queremos que as pessoas conheçam. E é um lado, querido, que nós sempre escondemos. Por quê, pastor? Porque é vergonhoso. É o lado deficiente, é o nosso lado machucado, é o nosso lado doente, é um lado que você deseja que as pessoas não conheçam. Nós não tornamos a público esse outro lado. E por que, pastor, que nós escondemos sempre as nossas deficiências? Porque é vergonhoso. No casamento, por exemplo, as pessoas, elas só veem um lado bom. O lado bom que você mostra. Nas redes sociais, por exemplo, a gente só vê o lado bom das pessoas. E aí eu já quero te dar um insight aqui, querido. Não se impressione com a vida de ninguém e dos outros na internet. Por quê, pastor? Porque ninguém está postando suas falhas. Ninguém está postando, sabe, as suas deficiências. Todo mundo só posta na rede social o seu lado bom. É o lado que nós queremos mostrar. Na igreja, muitas das vezes, a gente só quer mostrar aqui dentro o nosso lado bom, mas escondemos de fato quem nós somos lá fora. Na internet, por exemplo, muitas das vezes, as pessoas mostram o seu lado alegre, o seu lado feliz, mas quando desliga a câmera do celular, é uma pessoa que é frustrada, é uma pessoa que é triste, é uma pessoa que é aprisionada. Querido, e esse sentimento de fuga, de tentar esconder a nossa deficiência, é interessante a gente lembrar que quando a gente volta lá para o começo de Gênesis, você vai perceber que a primeira atitude que Adão teve no jardim, quando ele desobedeceu a ordem de Deus, qual foi? Ele se escondeu. O que aquilo ali representa, pastor? Adão estava escondendo o homem caído que ele agora era. Adão estava escondendo, querido, o seu lado mau, a sua deficiência. E quando Jesus chega na sinagoga, ele estava ali exatamente com o dever de ensinar o evangelho. Ele percebe que no meio do público havia um homem que tinha uma deficiência. E a primeira palavra do Senhor para ele foi: levanta-te. Olha o que diz o verso 6, acompanhe comigo, por favor. Diz o seguinte: e sucedeu que em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. A cura desse homem, querido, aqui, está registrada nos 3 evangelhos, em Mateus, em Marcos. Mas interessante, quando a gente vê e lê aqui, percebe que somente Lucas, por ser médico, ele informa que a mão ressequida daquele homem não era a mão esquerda, era a mão direita. Isso nos mostra que esse homem não podia trabalhar. A lógica é muito grande aqui, querido. Entenda uma coisa: sabemos que a falta da mão direita, ela cria grandes problemas. Por exemplo, para exercício de determinadas profissões. Os hebreus vão dizer, é tão interessante isso, os hebreus vão dizer que esse homem aqui, da mão ressequida, ele era pedreiro. Olha como é interessante isso. Então isso mostra que esse homem aqui, querido, da qual a Bíblia não revela o nome dele, estava naquela condição, talvez por algum acidente de trabalho, ou até mesmo por defeito de nascimento. Isso vai nos mostrar como era importante para aquele homem o uso da sua mão direita. O uso da sua mão direita traria sustento para a sua família. Por quê, pastor? Porque ele iria voltar a trabalhar melhor. Mas quando a gente olha para a história desse homem, você vai perceber que aquele homem ele era encolhido. Aquele homem ele era machucado pela vida.
Ele tinha sua mão ressequida, ele tinha sua mão mirrada. Aquele homem era um homem que andava prostrado, era um homem que andava caído, era um homem que andava cabisbaixo, derrotado. Era um homem que tinha vergonha da sua mão. Era um homem que tinha, sabe, querida, a vergonha de mostrar a sua deficiência. Era um homem que sofria de complexo de inferioridade consigo mesmo. Era um homem que tinha vergonha do seu corpo. Era um homem, querido, que só vivia nas margens. Era um homem que só vivia escondido. Então nós temos aqui um homem que tem um problema muito sério na sua alma. Aqui nós temos um homem realmente que estava, querido, precisando encontrar com Jesus. Quem é que veio encontrar com Jesus aqui nesse lugar? Levante sua mão e diga amém. Acompanhe comigo o verso 7, diz o seguinte: os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado. Quem era aqui, pastor? Jesus. A fim de acharem do que acusar. É interessante que você vai perceber que Jesus, naquela época, ele tinha um hábito, querido, de ir nas sinagogas, principalmente nos sábados. E aonde o povo estava? Quem estava ali? Jesus. Jesus estava sempre no meio do povo. E o que era sinagoga, pastor? Sinagoga, querido, era um lugar onde ali se ensinava a lei. E por isso que Lucas 6,6 vai dizer que Jesus entra ali para ensinar o verdadeiro evangelho, não a religião. Mas a gente consegue notar que mais uma vez os fariseus estão aqui exatamente tentando testar Jesus, procurando um meio para acusar Jesus, por ele estar realizando os milagres no sábado. Os fariseus não estavam ali na sinagoga, querido, não com o propósito de adorar o Filho de Deus. Eles estavam ali exatamente para buscar uma oportunidade para acusar Jesus de ele ser o transgressor do sábado. E Jesus vai dizer: eu sou o Senhor do sábado. O verso 8 vai dizer: mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e venha para o meio, para o centro. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Observa que Jesus dá uma ordem para ele, a ordem para aquele homem se levantar. Esse homem estava jogado no chão, e quando Jesus chega ali, Jesus consegue perceber o pensamento de todos que estavam ali, e principalmente daquele homem. E Jesus sabia, querido, que havia dentro dele uma urgência, uma necessidade. Então quando Jesus olha para aquele homem e diz: levanta-te, Jesus estava encorajando o homem a assumir publicamente a sua condição diante de Jesus e também diante das pessoas. Qual foram as palavras de Jesus? Levanta-te. Eu nem comecei a pregar agora, vou começar agora. Amém? Foi só a introdução, vou começar a pregar agora, glória a Deus. As palavras de Jesus para aquele homem foi: levanta-te. Nós estamos debaixo de uma palavra de Deus para esse ano, o ano das maravilhas de Deus. Quantos recebem isso? Mas tem pessoas aqui que Deus está mandando dizer para você: levanta-te. Não é tempo mais de ficar nas margens. Você não foi chamado para estar nas margens, você foi chamado para estar no meio. Você foi chamado para estar perto do altar. Quem está entendendo aqui? Então entenda uma coisa, querido, essa deve ser a nossa primeira atitude, se queremos ser transformados. Se nós queremos ser curados, se nós queremos ser libertos, nós precisamos nos levantar e ir ao encontro de Jesus. Aquele homem estava jogado diante de uma grande multidão ali. Aquele homem estava escondido porque ele tinha vergonha da sua mão. E quando Jesus chegar para ele: levanta-te, as palavras que saíam da boca do mestre estava dando àquele homem a solução para o seu problema.
As palavras do Senhor estavam dando para aquele homem a esperança que ele precisava. Sabe o que ele fez? Ele obedeceu às palavras de Cristo e colocou-se de pé diante daqueles que estavam ali. E publicamente ele mostrou o outro lado que ninguém viu. Ele mostrou para todo mundo publicamente a sua deficiência. Tem uma chave de Deus para a minha vida e para a sua vida aqui, irmão. Enquanto nós escondemos as nossas deficiências, enquanto nós não confessamos o nosso pecado, nós continuaremos presos nas mesmas realidades. Existem pessoas que são tão orgulhosas que não aceitam nem ser confrontadas. Depois da pior tragédia que é o pecado, a pior tragédia do ser humano, mano, é o orgulho. Depois do pecado, o pior é o orgulho. Existem pessoas que são tão orgulhosas que elas não aceitam ser corrigidas. E isso é um sinal de um coração que precisa ser curado. Um coração que precisa ser corrigido. Então entenda uma coisa, querido: só há restauração na minha vida e na sua vida quando temos a atitude, quando nós nos levantamos. Quando você lê a história do filho pródigo, de Lucas capítulo 15 ao verso 18, ali vai mostrar exatamente o momento que o filho pródigo foi restaurado. Eu quero te perguntar aqui, qual foi o momento exato que o filho pródigo foi restaurado pelo pai? Foi quando ele foi ao encontro do pai? Foi quando o pai fez uma festa para ele? Não. Quando diz, olha o que diz o verso 18, capítulo 15 de Lucas: levantar-me-ei, olha o que ele diz: irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu diante de ti. Então a gente consegue entender que a transformação do filho pródigo, querido, não começou quando o pai o abraçou, quando o pai trocou as suas vestes, não foi quando o pai colocou uma sandália nos seus pés, ou quando o pai colocou um anel no seu dedo. A transformação começou quando ele se levantou. Quando Jesus chega para aquele homem e diz: levanta-te. Em outras palavras, o que Cristo estava dizendo para ele? Chegou a hora de você tomar uma decisão. Entenda uma coisa aqui, querido: o que você não pode fazer é o que Deus vai fazer. Amém? O que você não pode fazer é o que Deus vai fazer. Mas o que você vai fazer, faça hoje. Comece hoje. Tenha atitudes. Tome uma decisão. Sabe uma coisa que eu aprendi na minha caminhada com o Senhor? Aprenda isso hoje também, querido. Você precisa aprender um princípio fundamental, querido. Abrir o mar vermelho, quem pode fazer isso? Deus. Mas levantar o cajado e tocar nas águas é com Moisés. Entenda uma coisa aqui: quem pode derrubar as muralhas de Jericó é coisa para Deus fazer, mas rodear as muralhas é coisa para o povo fazer. Quem está entendendo aqui? Derrubar gigante, querido, é coisa para Deus fazer, mas pegar as pedras e lançar o gigante é coisa para Davi fazer. Mandar fogo do céu para queimar o holocausto é coisa para Deus fazer, mas orar e pedir fogo do céu é coisa para mim e você fazer. Responder oração, querido, é com Deus, mas orar é com você. Não é tempo de você ficar, querido, por aí esperando os anjos descer do céu. É tempo de você se levantar. Olha qual foi a segunda ordem do Senhor para aquele homem: foi: venha para o meio. No original, essa palavra "venha para o meio" significa que Jesus estava mudando aquele homem de lugar. Porque entenda uma coisa, querido: existem lugares
que se você não sair de lá, não se mover, você vai continuar com as mesmas deficiências, com os mesmos problemas e com o mesmo pecado. Eu morei em Chapadinha, aqui na Rua do Comércio, por muitos anos. Por muitos anos mesmo. E eu me lembro que na época o pastor Bruno era pastor de jovens, né? Na época, muito tempo. O pastor Cristiano era nosso pastor. E a gente muito novo naquela época, a gente sempre falava sobre isso. A gente sempre pregava sobre ter cuidado com as amizades. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, querido, eu descobri que a primeira atitude que eu precisava ter por amor ao Senhor era de alguma forma deixar algumas amizades para que Cristo pudesse crescer dentro de mim. E foi a primeira atitude que eu tomei. A segunda atitude que eu tomei, porque existe lugar, existe pessoas que se você não deixar, você vai continuar do mesmo jeito. E Jesus, querido, essa noite está mudando a nossa realidade de um lugar para o outro. Pastor, o que é um meio? Etimologicamente significa o centro. Então Jesus estava tirando aquele homem das margens, porque Jesus não queria ele escondido, Jesus queria ele no centro. Qual foi a terceira ordem, pastor, de Jesus para aquele homem? Primeiro, Jesus fala para ele: levanta-te. Segundo, Jesus fala: venha para o meio. E qual foi a terceira? Essa aqui, querido. É que muitas das vezes nós não temos coragem de mostrar para o Senhor. É quando Jesus falou para ele: estenda a sua mão. Acredito que aquela mão daquele homem estava escondida. E no momento que aquele homem estende a sua mão, no momento que aquele homem mostra a sua deficiência, naquele exato momento, Jesus começou a operar dentro dele. Observe que Jesus não disse qual era a mão que ele deveria estender. É interessante observar isso. Jesus não falou: olha, levanta aí e estende tua mão direita, porque eu sei que aí é o teu problema. Não, Jesus apenas disse para ele: estende a sua mão. Aquele homem tinha duas opções, querido. Ele poderia muito bem mostrar o seu lado bom. E se ele mostrasse o seu lado bom, ele não seria curado da sua deficiência. Mas sabe o que aquele homem faz? Ele mostra a sua mão atrofiada. Aquele homem, ele mostra a sua deficiência. Ele percebe que a mão aleijada dele, a deficiência e o problema não estava na esquerda, estava na direita. E ele tinha duas opções: ou manter a sua mão escondida, ou mostrar a sua deficiência e ser curado. Sabe por que muitas das vezes nós continuamos com as nossas mãos mirradas, deficientes? Porque queremos mostrar apenas o nosso lado bom, querido. Na minha caminhada com Cristo, eu tive que mostrar a minha deficiência para o Senhor. E aí você precisa entender isso. Qual é a tua deficiência que ninguém sabe? Talvez é o pecado gostoso que você ainda não conseguiu deixar. Talvez é o perdão que você precisa se liberar. Quem te machucou, quem te traiu. Querido, eu sou de uma família onde a gente viveu muitos dias difíceis na nossa vida. Meu pai era um homem que maltratava minha mãe, maltratava minhas irmãs. E quando eu conheci Jesus, a primeira coisa que eu fiz foi logo me mudar para Matarroma. Não tinha uma igreja aqui em Chapadinha com essa paixão, com esse fogo. E eu conheci lá vou entrar na vibe do jovem aqui, uma galera, né? Muito massa lá. Seu pastor aqui pelou a cabeça, era muito voto. Ele estava pregando sobre isso ontem, e ele postando lá no grupo lá dos pastores, eu me lembrando de todos os votos que a igreja já fez. As meninas uma vez fizeram um compromisso com Deus de não ficar. Olha o nome da camisa: não fico. Quem ama,
espera. As meninas do cabelão grande, sabe o que elas fizeram? Elas cortaram o cabelo bem curto. Os homens pelaram a cabeça. E a gente andava em uma cidade de 12 mil habitantes, 14 mil habitantes, e todo mundo chamava, são todo mundo loucos, eles são tudo loucos. Mas quando a gente olha para hoje, a gente consegue ver os frutos. O fruto de quê? Porque alguém lá atrás vem preparando o caminho, vem construindo. Vem muitas das vezes pegando na cara de louco, você é louco, vocês são doidos. E graças a Deus os casamentos estão tudo casados hoje. Graças a Deus tem família, já tem menino, já tem um, tem dois, tem três. A Helenilda daqui, cadê a Helenilda? Está por aí? Acho que não veio. A Helenilda fez esse voto também, graças a Deus está bem casada, aleluia. Está conosco. E outras pessoas também. Querido, entenda uma coisa aqui hoje. Deus não quer a tua mão esquerda. Deus quer a tua mão direita. E muita gente não é curado e não é tratado porque só quer mostrar o seu lado bom. Sabe que eu entendo uma coisa, querido? Quando nós apresentamos para Deus as nossas deficiências, Deus nos mostra o seu poder. Quais são suas deficiências hoje? É o teu passado? Aquela pessoa que você não conseguiu perdoar? Ou você foi abusado? Você é orgulhoso? Você ainda vive em pecado de prostituição, em adultério, em mentira? Na igreja a gente veste a roupa de crente, a gente usa a camisa I love Jesus, eu amo Jesus. A gente sobe num trio e diz eu amo Jesus. E aí a gente só está mostrando o lado esquerdo. Nós só estamos mostrando um lado bom, mas existe dentro de nós um lado que precisa ser curado, um lado que precisa do perdão do Senhor. Querido, entenda uma coisa, querido, nós chegamos a uma conclusão aqui nessa história. Assim como aquele homem da mão ressequida não podia curar sua deficiência, nós também sem Cristo somos incapazes. Sabe quando aqueles 4 amigos estavam descendo aquele paralítico no telhado? Eles tiveram muito esforço, querido, para pegar as cordas, amarrar aquela maca, subir no telhado e colocar aquele paralítico. Ele colocou o paralítico onde? No centro, porque é aqui no meio que nós somos curados. Não é nas margens escondido que você é curado, é no centro. E quando aqueles amigos descem aquele paralítico, a primeira palavra do Senhor para aquele homem foi: filho, perdoados estão os teus pecados. Eu imagino os 4 amigos lá em cima dizendo: oh Jesus, não é isso que a gente quer ver ele andando. A gente não quer que o Senhor perdoe os pecados dele, a gente quer ver ele andando. A gente teve todo esse esforço de subir aqui, Jesus, descer o nosso amigo nessas cordas, e nós estamos que não é para ouvir isso, nós queremos ver ele andando. Mas quando Jesus olha para aquele homem, querido, e assim como o olhar do Senhor ainda é para nós, Jesus ele percebe que há um senso de urgência maior dentro de nós: o pecado. Quando Deus olhou para aquele homem, quando Jesus olhou para aquele homem, Jesus sabia, querido, que a maior deficiência daquele homem era o pecado que havia dentro dele. Jesus poderia muito bem ter curado aquele homem pegar a sua maca e voltar para casa e depois se perder de novo. Porque quando o Senhor olha para mim e para você, Ele entende que nós precisamos do seu perdão. Nós precisamos da cruz. Eu sei que desse altar nós pregamos o evangelho de cruz, irmão. Aqui eu sei que nós não pregamos o evangelho para encher, não.
o ego do homem. Aqui eu sei que a gente prega um evangelho de cruz, de renúncia, de morte, do eu todo dia. Quantos precisam da cruz aqui? Nós precisamos do sangue do perdão do Senhor. Entenda que o pecado, irmão, não é apenas um fardo, mas também é uma enfermidade que somente Deus pode curar. Então quero desafiar hoje a mostrar o seu pecado para Deus. E sabe o que você vai encontrar? Você vai encontrar perdão do Senhor. Certa vez no meu secreto, eu abri umas caixinhas do meu coração para Deus. Eu disse: Deus, essa caixinha é a caixinha que ninguém nunca viu, ninguém nunca sabe. Que eu estou aqui porque eu preciso do Senhor. Eu estou aqui porque eu preciso ser curado. Eu estou aqui porque eu preciso do teu perdão, Senhor. Quantos estão aqui e precisam do perdão dele? Feche seus olhos por um minuto. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Com seus olhos fechados, coloque tua mão sobre teu coração nessa hora. E eu quero te dar alguns minutos agora, para você mostrar para Deus a tua deficiência. Ah, Jesus, Ele está aqui nesse lugar. Distante de ti, Senhor, não posso viver. 2024 é uma caminhada aonde você vai precisar deixar algumas bagagens que estão te atrapalhando, que estão pesadas demais. Então mostra para Deus o teu lado que ninguém conhece. Não mostre para Ele a tua mão esquerda, ao teu lado bom. Mostre para Ele a tua deficiência. Diga: Deus, eu sou orgulhoso. Sabe, eu preciso perdoar as pessoas. Sabe, Deus, eu tenho essa deficiência. E hoje eu quero expor para o Senhor o meu defeito. Diga: eu me sinto feio, eu tenho um complexo de inferioridade comigo mesmo. Eu fui abusada, Pai. Ninguém sabe disso, mas eu fui tocado quando eu era criança. Eu não consigo perdoar o meu pai, eu não consigo perdoar minha mãe, eu não consigo perdoar o meu irmão. Eu sou orgulhoso dentro de casa. Eu sou um mau pagador, eu sou mentiroso, Deus. Eu já traí minha esposa, eu já traí o meu namorado. Oh Deus, eu já errei, ninguém sabe disso. Esse é o momento de você mostrar as suas deficiências para o Senhor. Feche seus olhos nesse lugar. Oh, distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vá. Eu quero te desafiar a fazer como aquele homem hoje. Levantar, vir para o meio aqui e estender as suas mãos para o Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar pela tua vida nessa noite. Faça isso. Faça como aquele homem que se levantou. Ele foi para o meio e estendeu as suas mãos ao Senhor. Você que está aqui, que entende que precisa, sabe, querido, ser curado.
Você que está aqui hoje, sabe que precisa do toque do Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui. Te ajoelha aqui na frente. Puder desligar as luzes, por gentileza. Você ficar à vontade.